Muito bem, nós estamos aqui para, mais uma vez, trazermos a meditação da Palavra de Deus para o seu coração e para a sua vida. Nós iremos abrir a Palavra de Deus no livro do profeta Malaquias. Livro do profeta Malaquias, e iremos trazer assim a palavra do Senhor para cada coração e para cada vida neste momento. Muito bem, palavra do Senhor em Malaquias 4, versículo 1 em diante, diz assim a palavra de Deus: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia em que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que aquele que não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros, os que temeis ao meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltarei como bezerro e da estribaria. Pisareis os ímpios, porque farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos, lembrar-vos-eis da lei de Moisés, meu servo, quando lhe mandei em Horebe para todo o Israel, e sabereis o estatuto e juízo. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Podemos orar. Nosso Deus, obrigado pela tua bondade, pela tua palavra, e que a tua palavra possa realmente estar firme em cada coração e em cada vida. Abençoa ricamente cada um de nós hoje de manhã, quando estudamos a Bíblia, que possamos realmente crescer nela, aprender dela e fazer com que, através dela, possamos andarmos firmes na presença do Senhor. Pai Celestial, é no nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Muito bem. A palavra do Senhor, ela traz para nós o seguinte assunto: o grande e terrível dia do Senhor, como nós podemos olhar aqui no capítulo de número 5, e o versículo de número 5 diz: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. É certo que o nosso bondoso e grande Deus, ele está tratando com os moradores da terra, trazendo assim uma espécie de juízo através desta pandemia chamada coronavírus, ou a Covid-19. Deus está fazendo esse tratamento direto. Quando nós estamos lendo em Isaías 26, a Isaías 24, algo está um pouco parecido aqui no texto sagrado, quando diz: eis que o Senhor esvazia a terra e dissola, e transtorna a sua superfície e dissipa os seus moradores. E o que sucedeu ao povo, assim sucederá ao sacerdote, e ao seu servo e ao seu senhor, e à serva e à sua senhora, e ao comprador como ao vendedor, e ao que empresta e ao que toma emprestado, ao que dá com usura e ao que paga usura. De todo se esvaziará a terra, de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou estas palavras. Ou melhor, esta palavra: a terra pranteará e se murcha
O mundo enfraquecerá e se murcha, enfraquece os mais altos da terra, do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque tem transgredido as leis, os mandamentos e os estatutos e quebrado as alianças eternas. Por isso, pois isso, a maldição te consumirá a terra, tem consumido a terra. E os que nela habitam são assolados. Por isso são queimados os moradores da terra, por causa, ou melhor, e poucos homens restam na terra. Então, há essa palavra mostrando aqui essa necessidade de que Deus ele tem trazido uma espécie de juízo. Não sabemos até quando irá prevalecer, tratando da coronavírus, que tem realmente massacrado a terra, tem levado os habitantes da terra a uma espécie de castigo, né? E tem tornado abatido até as mais altas nações, os mais ricos até. Não tem essa, nem pobre, nem rico, quando o juízo de Deus ele é enviado para a terra. Não escapará ninguém do juízo de Deus, no tratamento de Deus contra os ímpios, contra as nações. Quando nós olhamos para isso, olhando para o coronavírus, né, que significa coroa dos vírus, temos visto o desespero, temos visto a angústia das nações diante deste fato, mas vale a pena lembrar que não é o apocalipse que está acontecendo, não é o apocalipse, nem tampouco o juízo final, nada disso, nada dessas coisas nós podemos assegurar que está acontecendo, mas podemos assegurar que tem acontecido princípio de dores, tem acontecido sinais que apontam não somente para a vinda gloriosa de Cristo, mas que nos deixa alerta, sabendo que a qualquer hora a igreja do Senhor Jesus Cristo será tirada aqui da terra pelo arrebatamento. Deus ele fez uma promessa de castigo e de juízo a todos os homens ímpios. Algo que acontecerá no grande e terrível dia do Senhor. Claramente, o texto que nós lemos diz no versículo de número 1, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos, todos os que cometem impiedade, serão como palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não restará raiz nem ramos. Então, Deus ele está preparando esse dia e trará esse dia sobre a terra, da forma que os habitantes delas sofrerão muitos vexames. Aquele dia vem, a palavra de Deus diz que aquele dia vem, um dia de Deus que já está determinado, um dia que não é apenas um dia de 24 horas, mas entendemos ser um período de tempo em que de fato o povo de Deus está e deve estar informado pela própria palavra de Deus, pelas escrituras a respeito desse dia. E Paulo, escrevendo no capítulo 5 de 2 Tessalonicenses, e o versículo de número 1 e 2, ele diz o seguinte: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de vos escrever, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ou seja, Paulo ele disse que os irmãos sabiam muito bem. Então nós precisamos saber das coisas futurísticas, precisamos estar informado. E diz que é um dia que vem como fornalha, ou seja, como fogo. E quando trata de fogo, a estar aqui a expressão de juízo vingador da parte de Deus. Mesmo que a igreja, os cristãos devem saber sobre esse dia, nós devemos estar a esperar um outro dia, ou seja, uma outra hora, o arrebatamento. Quando nós encontramos a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, o texto sagrado é claro para nós quando diz assim: mas nós aguardando dos céus o Senhor Jesus Cristo,
que nos livra da ira vindoura. No capítulo 4 desse mesmo livro de Tessalonicenses fala isso. Lá no capítulo 1, o versículo 10 diz: espera dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus que nos livra realmente da ira vindoura. O que podemos entender com isso? No capítulo 4, verso 16 diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras de consolo para a igreja. A igreja vivendo em tempos difíceis, mas não deve se agoniar e achar que no período tribulacional a igreja vai enfrentar essa tribulação, ou seja, vai sofrer os danos que a tribulação oferece para ela. Não, a igreja do Senhor precisa estar consciente de que há um consolo para nós, um consolo, nada de desespero. O cristão deve estar desesperado, pois na casa do Pai há muitas moradas. João foi claro quando resiste os ensinamentos de Jesus Cristo na noite em que Jesus foi entregue. O versículo de número 1 ao 6 do capítulo 14 de João diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar lugar. E quando eu for, eu vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Mesmo que vós sabeis o caminho para onde eu vou, não sabeis para onde eu vou, mas sabeis o caminho. Ele diz: mas vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, estas, realmente, de fato, são promessas, garantias que Deus ele tem dado através da sua bendita palavra para o povo dele, tem dado de forma clara promessas que nós devemos estar expressando toda a nossa confiança. Nesse mesmo capítulo de João, o versículo 27 de João 14, Jesus Cristo disse: deixo a minha paz vos dou, não la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. A igreja ela não deve ter motivo para se atemorizar, e sim motivo para se alegrar, porque o noivo está voltando e devemos estar nessa expectativa. Ele disse que levaria para ele mesmo, para que ele disse: para que onde eu estou estejais vós também. E aí estaremos com Cristo lá no tribunal de Cristo, nas bordas do Cordeiro. Estaremos descendo com Cristo para o reino milenar. A Bíblia diz: viverão e reinarão com Cristo 1000 anos, e adentraremos na eternidade com Ele para sempre. Então, amados irmãos, essas são promessas. Temos essas promessas e então devemos confiar naquele que fez a promessa, pois Ele é fiel. O que fez a promessa para nós não foi um político do mundo aqui, uma autoridade do mundo que concorre um pleito político e faz diversas promessas e as pessoas acreditam. E aí ele passa lá há 4 anos e volta a fazer promessa novamente, e o povo continua acreditando nesse tipo de promessa. Mas esse que fez a promessa é Jesus Cristo. Versículo de número 36 de Hebreus 10 diz o seguinte: porque necessitais de paciência, pois, havendo feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda em um pouco de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se alguém se retirar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retira para a perdição, mas daquele que crê para a conservação da alma. Então há essa promessa garantida para as pessoas que creem. Ele disse que nós devemos ter paciência e fazer a vontade de Deus. Então devemos se submeter
aquilo que nós precisamos para nossas vidas, que de fato é a vontade de Deus. Então, meus queridos irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, nós precisamos entender isso bem, compreender bem realmente aquilo que a Bíblia realmente nos ensina, nos traz para nós e nos dá um verdadeiro ensinamento. Então, Jesus mesmo quem prometeu o grande e terrível dia do Senhor. Iremos notar aqui 3 coisas importantes sobre esse grande e terrível dia do Senhor. Iremos tentar aqui citar o mínimo de referência e tentar lembrar de algumas para que possamos aprender mais da palavra de Deus. O dia do Senhor, é certo que esse dia vem. Então, uma coisa certa é que o dia vem. Quando? Não sabemos. O tempo pré-determinado para esses dias entende que são as 70 semanas de Daniel, a 70ª semana de Daniel, ou seja, a semana de número 70, que seria um período de 7 anos e meio, ou melhor, 7 anos de tribulação dividido em 3 anos e meio e 3 anos e meio, até metade o concerto estará firme e depois o concerto será quebrado. Isso é uma crença que temos baseado nas 70 semanas, na 70ª semana de Daniel, aliás, não é nas 70, na semana de número 70 que faz isso. É certo que esse dia vem. O versículo de número 4 diz, porque eis que aquele dia vem, é certo que vem, diz, eis que vos enviarei o profeta ali antes que venha o terrível, grande e terrível dia do Senhor. Esse grande e terrível dia do Senhor virá. Em diversos lugares, em diversas passagens das Escrituras, nós encontramos essa expressão, dia do Senhor, ou aquele dia, né? E ainda encontramos a expressão dizendo, assim diz o Senhor. Encontramos diversos trechos das Escrituras e nós podemos dessa maneira aprender da palavra de Deus, né? Quando nós lemos profeta Joel, Oséias e etc., entendemos claramente sobre isso. Em Oséias, capítulo de número 2, versículo 11 de Oséias, a palavra de Deus diz assim, claramente, aliás, de Joel, né? Não é Oséias, não, Joel, capítulo de número 2, versículo de número 11. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. E eis que o Senhor levantará a tua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque o Todo-Poderoso é executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande, muito temível, e quem poderá suportar? Então, o dia do Senhor, nós devemos estar, esperamos, e encontrarmos assim, nesse dia, as pessoas que vão se encontrar nesse dia, trata-se de um dia que ocorrerá diversos juízos da parte de Deus. Então ele virá e diversos juízos acontecerá. Um dia em que não é o arrebatamento, e sim um tempo de juízo para Israel, para as nações, para os homens ímpios. Também não é o juízo final. Então nós precisamos entender isso. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14, aliás, 2 Coríntios 1, 14, fala do dia do Senhor Jesus Cristo, que trata do arrebatamento da igreja. A igreja precisa estar atenta para isso. Diz aqui o verso 14, e como também já em parte conheceste em nós, que são a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus Cristo. Aqui está falando do arrebatamento, certo? Lá em 1 Pedro capítulo 3 e versículo 10 diz que esse dia do Senhor vem, esse tratando do juízo de Deus, em que os céus passarão a terra com estrepitosos trondos, as obras que nela há serão desfeitas. Também se trata ali do juízo final, aonde acontecerá. A Bíblia diz que nós, porém, aguardamos novo céu e nova terra. Nós aguardamos outra coisa, não um dia de juízo e de castigo, mas para nós um dia de alívio seria o dia do arrebatamento. Então lá em 1 Pedro 3, versículo 7 até o versículo 13, trata claramente sobre o dia do Senhor que virá como ladrão de noite, e ele trará esse dia para todas as nações assim da terra, inclusive para Israel, um juízo direto para Israel. Um dia de período, um dia de tempo, Deus dará assim o escape para os seus servos, aqueles que o servem. Claramente no próprio livro de
de Malaquias, no versículo 16, então aqueles que temiam o Senhor falava frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou, ouviu um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, para os que lembrarem do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia serão para mim particular tesouro, poupá-lo-ei como um homem poupa o seu filho que o serve, então voltarei e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E qual é a diferença? Algumas pessoas acham que a igreja vai estar lá na grande tribulação, mas aqui diz que naquele dia Deus irá poupar a igreja daquele dia sentencioso, naquele período de tempo de juízo, poupará como um filho é poupado pelo pai, e diz que vai ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O que serve a Deus vai estar livre desse dia, o que não serve não estará livre desse dia. Ficarão aqui na terra para desfrutar das agúrias e angústia que vai ser oferecida pelo o Apocalipse. A Bíblia diz, mas antes de tudo, Deus ele promete a salvação, pela sua palavra, diz, enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aí vem a pregação do Evangelho, a convenção a Deus é o antídoto para escapar do juízo. Quando o homem crê em Deus, a mulher crê em Deus, a pessoa crê em Deus, ele está livre do juízo. A Bíblia está clara. Você lê a palavra de Deus em João 5:24, ele diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará no juízo, mas já passou da morte para a vida. Então nós não iremos passar por um juízo, seja ele da grande tribulação, seja ele o juízo final. Tem gente que se despede do outro e diz até dia de juízo, não sabe nem o que realmente, de fato, está dizendo. Então nós podemos notar aqui claramente a palavra de Deus tratando sobre esse assunto, um assunto tão claro, tão clássico nas Escrituras Sagradas. O próprio Jesus Cristo disse que aqueles que não decretam a palavra de Deus por meio dessa palavra do Evangelho. João 12, versículo 48 diz, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem que eu julgue a palavra que eu tenho pregado. Essa há de julgar no último dia, chamado dia de juízo. Então, o julgamento quem faz é a própria palavra de Deus. A rejeição à palavra de Deus é o motivo pelo qual Deus traz o seu juízo, tanto agora na terra como o juízo futuro. Diz lá em Romanos 1, versículo 18 ao 32, que Deus trará o seu juízo, a sua ira sobre a impiedade dos homens que mudaram a verdade de Deus em mentira e passaram a servir e adorar a criatura no lugar do Criador. Então nós encontramos aqui estas promessas. Certamente que esse dia virá, assim como Jesus virá buscar a sua igreja. Como já lemos em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 ao 18, que fala que ele vem, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados e arrebatados juntamente com ele nos ares, e também era uma palavra de consolo e não de desespero. Então a igreja, ele deve tomar essa palavra como uma palavra de consolação e não uma palavra de desespero. A igreja não deve se encontrar desesperada, mas sim esperançosa. Como Jesus disse, não se turbe o coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, levarei vós para mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Então, meus amados irmãos, lá ele diz que não se turbe o coração. Nós não temos motivo para estarmos perturbados. E esse dia virá de forma que trará angústia e perplexidade entre as nações. A palavra de Deus diz claramente, eis que vem o dia do Senhor, e que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Lá no livro de Zacarias 14. Diz, porque eu ajuntarei de todas as nações para pelejar contra Israel, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, metade da cidade será para o cativeiro, etc. Tratando de um castigo. E agora, esse castigo começa pela Israel. Israel sofrerá dano maior na grande tribulação. O juízo
para ajudar, e esse juízo que vem direto para Judá e para Israel se estenderá também às outras nações da terra, né? O Velho Testamento se refere a esse dia, os escritores do Novo Testamento também fazem referência a esse dia do Senhor. Nós vamos olhar rapidamente no Velho Testamento, quando nós estamos com Osés novamente, e aí a gente vai para o capítulo 2, versículo 11 em diante, que diz assim: eis que se levantará a sua voz diante do Senhor dos Exércitos, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso a executados a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande, muito temível, quem poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, se converta ao Senhor, diz o Senhor: convertei-vos a mim, todo o vosso coração, assim como jejum, com choro e com pranto, rasgue o vosso coração, e não só as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio se irá, grande benignidade, e se arrepende-se do mal. Volte para Deus, a saber se não voltará, ele não se arrepende, deixará após si uma bênção. Então Deus está fazendo o desafio, que mesmo que está prescrito esse juízo, é importante que as pessoas se arrependam, para que não adentre a esse juízo, para que não fique a mercê desse juízo na terra. Um juízo que vem da parte de Deus, chamado Dia do Senhor. Em Sofonias 1 e versículo de número 14 ao 16, nós podemos encontrar a palavra de Deus dizendo: o grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, dia de angústia, dia de alvoroço, dia de assombração, dia de trevas e dia de escuridão, dia de luz e de densas trevas, dia de trombeta, de alarido contra a cidade fortificada e contra as torres altas. Então, parece que nós estamos vivendo aqui nesse período da coronavírus já com um ensaio para esse dia, né? Deus mandou aqui um ensaiozinho, né? E nós vimos que as torres altas, os países poderosos, né, estão aí angustiados, né? Diz a palavra de Deus aqui que o grande dia do Senhor está perto, se apressa, vem o dia do grande e poderoso Deus. Está falando da grande tribulação. Aquele dia será um dia de indignação, de tribulação, angústia, alvoroço, assombração, né? Assolação, desculpa, diante da dia de trevas, dia de escuridão, de nuvem, de densa treva, de trombeta, de alarido, e será contra a cidade fortificada. Quanto mais forte a nação, mais grande será a queda naquele dia. Deus virá tratar, ele prometeu aqui na sua palavra, certo? E ele continua falando desse dia, no versículo 17, diz assim: angustiaria os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e os seus sangue derramou como pó, e a sua carne será como esterco, enterrando as pessoas de qualquer jeito, como nós temos esse ensaio da pandemia. E na sua prata nem o seu ouro poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda a terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. O versículo de número 2, o capítulo 2 de Osés, 1 e 2 diz: congregai-vos sim, congregai-vos, nação não desejável, antes que o decreto produzirá o seu feito, e o dia passe como um programa, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Deus. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra. Então, Deus está fazendo um convite ainda aqui, hoje, um convite presente, para que as pessoas sejam livres daquele dia, de estarem no meio da angústia, do horror, de estarem no meio de todos aqueles juízos da grande tribulação.
de trevas e etc. Nós podemos ver isso tudo dentro do Apocalipse, verá isso. Mas nós vimos essa confirmação disto na palavra de Deus. A Bíblia diz: ou ignorais a bondade de Deus e a longanimidade que te conduz ao arrependimento. E diz: antes vocês acumulam ira para o dia da ira. E aí está arrumando assim uma espécie de poupança, de uma caderneta de poupança para o dia da ira. O que ele diz ali em Romanos 2,4: ou desprezais a riqueza e a bondade de Deus e a paciência de Deus que te conduz ao arrependimento, e a benignidade de Deus que te leva ao arrependimento. Então a palavra de Deus aqui diz que os homens, e mais segundo a dureza do seu coração, impenitente, entesoura a ira para o dia da ira e da manifestação do juízo do grande Deus. Aqui está falando, as pessoas estão ajuntando pecado para enfrentar Deus. E é o que nós encontramos aqui no livro de Sofonias. Diz a palavra de Deus: e angustiarei os homens porque andarão cegos, porque os pecados, ou melhor, porque pecaram contra Deus, né? Pecaram contra Deus, os homens pecaram e continuam pecando contra Deus. Judas trata desse juízo, que os anjos foram destinados para um juízo que trata de um juízo final. Ao ler o início do Apocalipse, lá no capítulo 6, nós encontramos esse dia chegando, esse dia da grande tribulação, que acontecerá. Quando nós lemos o capítulo de número 5, encontramos que havia os selos que não podia ser aberto, e João chorou muito, mas apareceu aquele que pôde abrir os selos. E ele foi abrindo os selos, e abriu o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e o sexto selo chegou, diz: e havendo aberto, versículo 12 de João de Apocalipse 6, o sexto selo, olhei, eis que houve um grande terremoto, tremor de terra, que o sol tornou-se negro, como saco de crina, de silício, e a lua tornou-se como sangue. Segundo estudiosos, os polos magnéticos da Terra, eles vão se juntar. Um dia aí a Terra vai ficar escura e a lua, o brilho do sol não vai poder penetrá-lo completamente. Diz a Bíblia aqui que a lua tornou-se como um saco de crina. E as estrelas do céu caíram na terra, e quando os filhos, como a figueira caindo dos seus figos verdes, abalada pelo forte vento. E o céu se retirou-se como um livro e se enrolou, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os tribunos, todos os poderosos, servos e livres, se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas, e dirão aos montes, aos rochedos: caia sobre nós, e esconde-nos o rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Aqui não menciona a igreja nisso aqui. Fala o poderoso da terra, pessoas que é da terra. Nós não somos da terra. Paulo disse: nossa pátria está no céu. Completamente diferente. E aguardamos o Salvador Jesus Cristo, que em qualquer momento desse transformará o nosso corpo batido em um corpo glorioso. Se você não crê, o problema é teu. Mas isso vai acontecer. É como muita gente acredita, que acha que não tem inferno. Mas um dia vai estar lá, vai acreditar. Outros não acreditam nem em Deus. E aí, Deus vai deixar de existir porque alguém não acredita nele? Não vai deixar de existir. A palavra de Deus mostra que Deus sempre foi Deus e sempre será. Não precisa que as pessoas creiam nele. Não, Deus não precisa: creia em mim, pecador, creia. Não, você tem que crer. Creia nele, confie nele. Você precisa de Deus. Sem ele nada somos. Então o arrebatamento não vai deixar de acontecer, porque um bocado de gente disse que não vai ter arrebatamento. Mas ele vai acontecer, o juízo final vai acontecer, a grande tribulação vai acontecer. Tem gente que diz: o inferno é aqui mesmo. Não, o inferno não é aqui não. É lá mais para baixo, né? Deus não vai colocar ninguém no inferno, você não acredita que ele vai colocar, mas ele mesmo disse que vai colocar, e não vai deixar de ser Deus por isso. Não vai deixar de ser o Deus de amor por isso, porque ele é Deus de amor e provou isso matando o próprio filho para morrer por nós. Então, sem essa aí, e diz aqui o versículo, diz que os reis da terra vão pedir os montes que caiam sobre ele. Ele dizia: os montes caiam sobre nós, esconde-nos o rosto daquele que está assentado do trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem pode resistir? Ou seja, a grande tribulação, poucos irão poder resistir à grande tribulação. Ela virá, e esse fim será um fim calamitoso. Começará com uns 3 anos e meio, aparentemente paz e prosperidade, quando o anticristo começar a governar, mas terá um fim calamitoso. A Bíblia diz: quando disser paz e segurança,
verá sobre vós repetida destruição. Nós sabemos que os homens eles têm a expectativa que o mundo tem um mundo de paz aqui, né? Inclusive existe uma canção do cantor, acho que é John Lennon, né? Que é um mundo sem paz, mas um mundo sem Cristo, sem religião, onde todo mundo pudesse viver em paz, e vai ter no período do anticristo. E algumas pessoas sonham com esse mundo, mas é um mundo da grande tribulação, um mundo da grande tribulação. Amados irmãos, aí pastor disse, o milênio não será de completa paz? Não, não será de completa paz o milênio. Para Cristo estabelecer o milênio, ele vai ter que reger com vara de ferro. A Bíblia diz que ele vai reger as nações com vara de ferro. Vai ser assim um governo, um império teocrático, né, e totalitário, né? Cristo vai reinar com vara de ferro. Você vai lá para o Apocalipse 19, você vê isso. Então, nós estamos diante assim, da palavra de Deus, né? Diante de tudo isso, nós que confiamos em Cristo, na promessa de Cristo, cremos em Jesus Cristo e estamos certos que Ele guardará o depósito até aquele dia. A palavra de Deus diz que Ele guardará o nosso tesouro. Ele diz, porque eu estou bem certo, porque eu sei em quem tem crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1, versículo 12. Em Hebreus 10, 25, diz que nós devemos congregar e estimular uns aos outros, versículo 25 de Hebreus 10, quando vede que o dia se aproxima. Então é um dia que está se aproximando. É certo que esse dia vem e está próximo. Fiquemos, pois, firmes, confiando no Senhor, né? O dia do Senhor está perto. Foi o que Joel disse na sua palavra. Mas, pastor, já faz tanto tempo. Lembre que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Mas que está perto. O versículo 14 de Joel 1 diz assim: santificai e jejuai, e convocai santa assembleia solene, e congregai-vos, os anciãos de todos os moradores da terra, na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Então ele chama para uma congregação. Chama para uma congregação, mostrando que Deus ele está querendo que as pessoas se aproximem dele. Está perto, né? O dia do Senhor está perto. O dia do Senhor ele virá claramente, né? Como já disse o próprio Sofonias no versículo 14, diz: o grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito, amarga a sua voz do Senhor e clamará ali o poderoso. Então, meus amados irmãos, esse dia do Senhor, ele vem. Chamado assim, o último grande dia, né? O grande dia. Ele também é chamado o dia da visitação e não o juízo final. É um dia que Deus vai fazer uma visitinha na terra, né? E recentemente ele colocou o seu dedo aqui, aí alguém pode dizer, mas olha, os chineses fizeram o vride, mas quem deu sabedoria para o chinês fazer o vride, se caso for o chinês que tenha feito? Mas nós temos que entender que é algo que surgiu e que Deus ele cria todas as coisas. Você acha que não? Deus criou o próprio inferno. Para o homem? Não. Para o diabo e seus anjos. Mas foi Deus que criou. O diabo não criou nada. O diabo só sabe fazer uma coisa, desde o princípio, mentir. Mentiu para Eva, e para Eva que ela ia, juntamente com seu marido, ser igual a Deus. Eles comeram do fruto. Ficaram igual a Deus? Não. Era mentira. Sempre ele mente. Sempre ele tem colocado a mentira. Ele tem colocado deuses falsos na vida das pessoas. As pessoas acreditam. Não acreditam em Deus, mas nas coisas feitas por homens acreditam. Tem gente que não acredita na Bíblia não, que foi o homem que fez. Acredita na imagem de escultura, que foi o homem que fez. E a Bíblia proíbe. Tem mais essa. Entendeu? Amados irmãos, esse dia será chamado dia da visitação. Esse dia vem. Esse dia será assim para nós. Será chamado o dia do Senhor, o grande dia, né? Que virá. Né? A palavra de Deus diz que virá e haverá assim como fornalha, como diz o versículo 4 do texto. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que mandei em Horebe, tudo Israel. Diz que ele virá e virá como um dia, e diz: não deixará raiz nem ramo, mas vós que temerei o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça no vosso coração, e saltareis como um bezerro, né? Então será um dia para aqueles que creem na palavra, um dia alegre. Pisará os ímpios por
debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia estou preparado, diz o Senhor, que estou preparando. Deus está preparando aquele dia, mas não está preparando para a igreja, não. Para a igreja ele foi preparar o céu, foi preparar a casa do Pai. Ele não foi preparar uma grande tribulação para a igreja, como alguns acham. Ele disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, eu venho buscar vocês para vocês estarem comigo. Mas para os ímpios, ele está preparando um grande e terrível dia do Senhor. É algo completamente diferente. Então aqui ele não é o juízo final também, não. O juízo final só se dará depois do milênio, quando Satanás será solto por um pouco de tempo, voltar a seduzir até. Vamos ver já isso aqui embaixo. Então nós precisamos entender isso, antes que venha o terrível dia do Senhor e que fira a terra com maldição. Será um tempo de maldição sobre a terra. Esse será um dia de Deus, estará tratando com as pessoas na terra. Diferente do dia do juízo, que ele tratará com todos os que morreram, desde Caim até Abel, até a pessoa que morreram sem Cristo, sem Deus, em todos os tempos. E o texto da Bíblia é claro, lá em Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 20, você vai lá em Apocalipse, aí você vai entender a palavra de Deus. Ah, pastor, não entendo, mas pelo menos creia, né? Diz que o diabo que enganava a nação, versículo 10, foi lançado dentro do lago de fogo, onde já estava a besta e o falso profeta, e dia e noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, os grandes e pequenos, diante de Deus. E o livro foi aberto, e abriu-se outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados, cada um segundo as suas obras. Está escrito no livro, segundo as suas obras, e o mar deu os seus mortos, que nele havia. A morte e o inferno deram os seus mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado dentro do lago de fogo, porque quem foi achado escrito no livro da vida, a palavra de Deus tem promessa para ele. E quais são as suas promessas? Promessa de um livramento da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Essas são promessas. Então diz a palavra de Deus, diz: como guardaste a minha palavra, da paciência também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro para tentar os que habitam na terra. Então ele fala dessa promessa de livramento para o povo de Deus. Teremos nome escrito no livro da vida. E ainda mais, livres desse grande castigo que virá sobre a terra. Meus amados irmãos, estamos pensando sobre o grande e terrível dia do Senhor, chamado de a grande tribulação. Podemos entender isso claramente quando lemos a palavra de Deus em diversas passagens. Eu gostaria de ler algumas passagens rapidamente, sem tanto comentário, a gente já comentou bastante. Primeiro, Isaías, capítulo 10, versículo 1 ao 4. Olha o que diz lá: ai dos que decretam leis injustas, dos escrivãos que prescrevem opressões, para desviar dos pobres o seu direito e para arrebentar o direito dos aflitos, do meu povo, para despojar as viúvas e roubar os órfãos. Mas eis que vereis sobre vós no dia da visitação. Vou fazer uma visitinha a vocês. Na desolação que há de vir de longe, que ocorrerá para obter socorro? Quem recorrerá para obter socorro? Onde deixareis a vossa glória? Se é que cada um se abate entre os presos e caia entre os mortos. Como tudo isso, sua ira não cessou, mas ainda estão estendidas as suas mãos. Deus está pronto para salvar, mas Deus também está pronto para descer sobre a terra e trazer o seu castigo da maneira que Ele quiser. Em Jeremias 10,15, ele diz: vaidades são obras dos enganos, no tempo da sua visitação virão a perecer. Ou seja, eu estava falando da idolatria, que será muito castigada, será uma das coisas mais castigadas na grande tribulação, é o idólatra. E porque a idolatria ele traz diversos outros pecados junto, traz a prostituição, o adultério e etc. Você vê como aquelas nações pagãs que foram expulsas por Israel da terra de Canaã,
tanto os Sebuseus, os Hebeus, os Fariseus, os Heteus e tantos outros lá, os cananeus, eles foram expulsos porque eles estavam vivendo uma forma de pecado horrível. Lá naqueles países eles viviam na idolatria, na prostituição, homem vivia com animal de forma sexualmente, mulher vivia com animal, homem vivia com homem, mulher com mulher, e o homem vivia com a mulher do pai, com a irmã. Era uma desordem completa naquele país. E Deus, ele chegou lá para julgar aquela nação, usando o povo de Israel como uma espécie de juiz, certo? E aqui também Deus trará o seu juiz e a sua justiça sobre o povo. Claramente nas escrituras, Isaías 46, eu vou só citar, versículo 21 de Isaías 46, diz assim a palavra do Senhor: até que os mercenários, não o meio delas, são como bezerro cevado, mas também eles viverão, as costas fugirão juntos, ficarão firmes, porque veio sobre ele o dia de sua urina, tempo do seu castigo. Então é chegado esse castigo. Ainda podemos ler outras passagens confirmando essa linha de pensamento. Nós podemos ler Oséias aqui na frente de Daniel, que é o capítulo 9, versículo 7 de Oséias, que diz assim a palavra do Senhor. Oséias 9, versículo de número 7, diz assim: chegarão dias da punição, chegarão o dia da retribuição, Israel saberá, o profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da sua iniquidade, também haverá grande ódio. Então diz que haverá uma visita, um tempo de visitação. Miqueias 7, versículo 4, fala sobre esse dia de visitação de Deus, quando diz: melhor deles é como um espinho, mas o resto é pior do que saber de espinhos, sebe de espinhos, ou seja, o tronco do espinho. Veio o dia de suas vigias, veio o dia de sua punição, agora será a sua confusão. Então haverá esse dia em que Deus há de visitar a terra, tratar com Israel e estender um pouquinho do seu juízo na grande tribulação, ali no período de 7 anos de tribulação. Quando você lê a 70ª semana de Daniel, lá em capítulo de número 7, Daniel 9, Daniel, versículo 26 e diante, você irá entender. E aqui, lá no livro de Mateus, Jesus mesmo disse, Mateus capítulo 24, 15, que seria a dissolução como foi a dissolução no tempo do profeta Daniel. E disse: quem lê, entenda. Em 18, 19 de Lucas, versículo 44, diz a palavra de Deus, diz: então derrubarão de ti os teus filhos, e dentro de ti os que estiverem, e debaixo de ti pedra sobre pedra, pois não conhecerão, melhor, não conheceste o tempo da visitação. Então, veja que há um acordo, mas haverá uma aliança quebrada e uma destruição, começando por Jerusalém ali. Assim como o evangelho deve ser começado e foi começado, pregado por Jerusalém, o juízo de Deus se dará também na grande tribulação, começando por Jerusalém. O milênio será instalado em Jerusalém também. Então Jerusalém é chamada a cidade do grande Deus. E ela é tão importante que tem uma cidade na eternidade, a única cidade da eternidade, será chamada a Nova Jerusalém. A Bíblia diz para nós que somos crentes que, olha, orai por Jerusalém e orai pela paz de Israel, e prospera aqueles que fazem isso. Essa semana fez 72 anos da organização da nação de Israel. Oremos por aquela nação, oremos por Jerusalém, certo? Nós, como igreja, não tomamos o lugar de Jerusalém. Nós somos a igreja, a noiva do Cordeiro, a esposa de Deus que está desviada. Jesus e os apóstolos trataram claramente sobre esse assunto. O apóstolo Pedro trata sobre isso em 2 Pedro, mostrando que Deus trará uma espécie de juízo claro para a nação de Israel, um juízo direto, aonde o povo de Deus está livre desse juízo, mas esse juízo virá contra o povo na terra, diz o versículo 12, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus, como os céus em fogo se incenderão, os elementos ardendo se desfarão.
a precisão de nós ler e de entender o que escreveu o profeta Daniel. Jesus disse: quem lê, entenda. Gostaria de concluir e agradecer pelo seu tempo. Quero dizer que é um assunto aberto nas Escrituras, que só podemos entender tudo que foi escrito e entender quando for de fato cumprida parte das profecias. É claro que muito já está revelado para nós, certo? Lá em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 1 ao 3, diz a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos. Então, o livro de Apocalipse ele é dado como uma revelação, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e que pelo seu anjo enviou e notificou o seu servo João. Então, esta foi a palavra escrita para nós, e diz que João testificou disto, e mais é bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Leia cuidadosamente o livro do Apocalipse. Guarde as suas palavras no seu coração. É importante que você faça isso. Primeiro capítulo de número 22 de Apocalipse, versículo 6 diz: estas são palavras fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos seus santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, Jesus, sou aquele que ouvi estas coisas. Ou melhor, eu, João, sou aquele que ouvi e vi estas coisas. E havendo ouvido, prostei-me para adorar o anjo que me mostrava estas coisas. E ele disse: não faça estas coisas, pois sou conservo teu, dos profetas. Guarda a palavra da profecia desse livro. E disse mais ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Não cele a palavra da profecia deste livro. Diz: bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia desse livro. Para essas pessoas haverá felicidade. De fato haverá felicidade. Então, a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro, diz: nós, porém, aguardamos novo céu e nova terra em que habita a justiça. Nós aguardamos novo céu e nova terra. E hoje nós aguardamos Jesus Cristo, que vem buscar o seu povo. É preciso que haja um entendimento das coisas futuras, do que vai acontecer. E é importante lembrar, segundo o meu entendimento, de 3 dias que existe nos relatos bíblicos, bem diferenciado. O dia de Jesus Cristo, que trata do arrebatamento da igreja. Diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1,6. Mas também há o dia do Senhor, a grande tribulação, que virá e trará repetida destruição sobre a terra. Dia de assolação, 1 Tessalonicenses 5, de 1 e 2, e mais outros textos da Bíblia. E há o dia do juízo final, aonde Jesus Cristo instalará o seu trono branco e julgará todos os ímpios que viveram desde Abel desde Caim, aliás, até o último ímpio que viveu no período do milênio. A última pessoa que se rebelou contra Deus, porque a Bíblia diz que mesmo depois de um milênio, claramente haverá uma grande revolta. O texto da Bíblia é claro, diz aqui no versículo 7, e acabando os 1000 anos, Satanás, Apocalipse 20, versículo 7, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações da terra, nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número será como a areia do mar, para se ajuntar em uma batalha, e subiram na sua larga para a terra, da largura da terra, para o arraial dos santos, para a cidade amada, para Jerusalém. E Deus desceu o fogo do céu e destruiu a todos. Então Deus interveio milagrosamente, mais uma vez, a favor de Israel. Se o Senhor não estivesse do lado de Israel, os inimigos teriam engolido vivo. Salmo 124 fala isso. Então, meus amados irmãos, nós como igreja estamos esperando Jesus Cristo voltar. Mas é importante saber desses assuntos para que a gente não esteja agitado, assustado. O próprio Jesus disse: não se turbe o vosso coração.
Está acontecendo tudo isso ao nosso redor. Pandemia está assolando, morrendo dezenas de milhares de pessoas. Nós não estamos dizendo que estamos satisfeitos com isso, mas nós não estamos amedrontados com isso. Pode vir coisa pior, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem a grande e preciosa promessa dada por Ele. Que Deus abençoe ricamente com a sua graça. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Nós queremos pedir a tua bênção para cada pessoa que assistiu esse vídeo, que ouviu essa tua palavra, que eles possam aprender de ti e saber que mesmo que venha um terrível grande dia do Senhor, mas o Senhor prometeu nos livrar da ira vindoura, vir nos buscar e nos levar para o lar celestial. Como igreja, noiva do Senhor, nós estamos esperando com a lâmpada acesa, com azeite na lâmpada, para entrarmos no gozo. Deus, no nome de Jesus nós oramos. Pedimos a tua bênção pela vida da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Tenha todos uma boa semana na graça de Cristo, esperando que Ele volte a qualquer instante. Amém.